O Marreco de Maringá está em pânico. Antes de eu falar disso, vou começar o vídeo com uma pergunta. Você sabia que o Brasil fechou abril com a menor taxa de desemprego desde 2015? Você sabia disso? Ou seja, desde o governo Dilma, o Brasil não tinha um desemprego tão baixo como tem hoje. Finalmente voltamos aí a um patamar do governo Dilma. Olha só, 4 meses de Lula. Você sabia disso sim ou não? Comenta aí, que eu quero saber se a comunicação do governo tá boa ou se não tá. Se pelo menos essa boa informação chegou às pessoas. Agora, falar do desespero do Marreco. Ele é um dos responsáveis aí por toda a desgraça que aconteceu nos últimos anos no Brasil. O Sérgio Moro já avisou a pessoas próximas que ele faz o que for necessário para manter o mandato dele. O Sérgio Moro está vendo o que está acontecendo com o Deltan Dallagnol, ele sabe que ele é o próximo e ele sabe que quando for a vez dele, a tendência é que seja muito pior para ele, mas muito pior mesmo. O Deltan Dallagnol era o procurador. Mas como você via nas conversas da Lava Jato, quem comandava toda aquela perseguição era o juiz, era o Sérgio Moro quem comandava tudo aquilo. Então, se está acontecendo isso, está comendo aí o pão que o diabo amassou o Deltan Dallagnol, imagina o que vai acontecer com o Sérgio Moro. Pois bem, o Deltan Dallagnol foi convocado a depor na Polícia Federal, mas olha, se ferrou. O melhor é que ele não sabe nem direito o motivo, mas sabe que cortes superiores tem a ver com o STF, viu? Mandaram ele depor. Ele está em pânico, porque pode ser que tenha uma investigação interna, tem rumores sobre isso, de que tem uma investigação interna no STF sobre a tentativa do Deltan Dallagnol de prender ministros do STF. Então a Polícia Federal está a par disso aí. Vamos lembrar, a Vaza Jato mostrou que o Deltan Dallagnol queria prender o Gilmar Mendes e o Dias Toffoli. E pelo que aí muita gente tem, são rumores, eu ainda não tenho a confirmação 100%, mas o que muita gente está falando é que pode ser, a Lava Jato usava uma estratégia que era a seguinte: o Deltan Dallagnol abria investigações com o Sérgio Moro, investigações secretas, ou seja, tinha número de investigação, tinha tudo, mas ninguém sabia. Para quê? Para que eles pudessem quebrar sigilos de pessoas que eles iam investigar na Lava Jato. Que a Lava Jato tudo seria divulgado em algum momento, eles não podiam simplesmente sair quebrando sigilo e tudo mais, apesar que faziam, né? Mas algumas coisas eram muito ilegais que eles faziam, então eles faziam investigações secretas, e isso tá para vir à tona. E isso era referendado pelo TRF4. A coisa vai ficar bem feia para esse pessoal, viu? Mas muito feia mesmo. Prepare-se. E lembramos, enquanto eu gravo o vídeo aqui, o TRF4 está sob intervenção. Tem gente prestando depoimento hoje, não uma, duas, são dezenas de pessoas prestando depoimento. A casa tá caindo lá no TRF4 e na 13ª Vara de Curitiba. Tá feia a coisa, viu? Pois bem, enquanto isso tudo acontece, ok. Ministros do STF já dizem abertamente, saiu matéria aí em 2 ou 3 veículos de imprensa diferentes, de que ministros do STF dizem que o Sérgio Moro será cassado, que a chance dele não ser cassado é muito pequena. O Sérgio Moro tentou fazer um escarcéu, falar que, olha, estão tentando me caçar, estão tentando me punir por algo que eu não fiz, só porque eu fui para cima deles e tudo mais. Só que no pouco contato que ele conseguiu com alguns ministros do STF que ainda são amigos dele, o que foi dito a ele é o seguinte: ô Moro, pelo que a gente viu aí da sua acusação, que tá ainda no TRE do Paraná, mas vai subir para o TSE em breve, dessa acusação aí, ô Moro, você tá no mesmo esquema ali da Moro de Saias. Para quem não sabe, tinha uma senadora bolsominion que foi eleita em 2018 e o slogan dela, ela era juíza também, até esqueci, Selma, se não me engano. Eu falei o nome dela que eu esqueci. Gente irrelevante, é bom que a gente acaba esquecendo, a coisa boa, esquecer o nome desses bandidos, né? Mas ela foi eleita com o slogan, eu sou a Sérgio Moro de Saias, que eu sou juíza, eu vou pra cima dos bandidos, tal. Ela foi cassada por abuso do poder econômico na campanha. O que aconteceu é que ela recebeu doações muito, mas muito acima do que ela poderia receber. E recebeu doação de gente que era ligada a ela, doações ilegais. O Sérgio Moro está caindo exatamente pelo mesmo crime eleitoral. O Sérgio Moro recebeu doações muito acima do que poderia e de entidades ou pessoas que não poderiam doar para ele. Vamos lembrar, o processo do Sérgio Moro está em segredo, então a gente não sabe todos os detalhes. Quando subir para o TSE, os detalhes serão revelados, porque já terá uma sentença do TRE que é pública nesse caso. Então, a situação do Sérgio Moro tá ruim, é isso que avisaram os amigos dele, avisaram para ele: ô Moro, primeiro, articulação nem tente, você não vai conseguir não. Imagina o Sérgio Moro tentando articular em pleno 2023, tá bom. A articulação aí, sair da política, nem tente.
pela via jurídica, ô Moro, eu vou falar, se quem avisa, agora imagina, uma coisa é se fosse um ministro aí que não gosta, um Gilmar Mendes falando, ó, você cometeu crime, o Moro ia falar, esse cara não gosta de mim mesmo, ele vai falar que eu cometi crime de qualquer jeito. Outra coisa são ministros amigos falando pra ele, ó, a situação tá ruim pra você, juridicamente tá muito ruim. Dito isso, o Sérgio Moro começou a usar os seus colunistas e suas colunistas preferidos, pra mandar recados ao governo Lula. Olha que coisa patética que fez o Sérgio Moro. Saiu a notícia no O Globo, que era a estratégia de Sérgio Moro se Zanin for indicado ao STF. Sabe qual é a estratégia do Sérgio Moro? É que ele vai ser extremamente educado com o Zanin no dia da sabatina dele. Para quem não sabe, o ministro do STF indicado, primeiro ele passa por uma sabatina, ou seja, ele vai ao Senado Federal e todos os senadores podem fazer perguntas a ele. Tem sabatinas que demoram 12 horas, 13 horas, tem sabatinas que são mais rápidas, 4, 5 horas. Mas enfim, são muitas horas. Tá, segundo, depois ele é aprovado ou não pelo Senado. Aí segundo, a primeira estratégia do Moro é que ele seja muito educado na sabatina. Segundo, é ele usar o bolsonarismo para colocar nas redes sociais alguns vídeos do depoimento do Lula com ele, para mostrar como o Sérgio Moro foi educado com o Zanin, como ele foi educado, e para falar que, olha, eu não sou mais aquele Sérgio Moro de antes. Eu sou um Sérgio Moro que hoje eu sou muito mais calmo, tudo mais. Também a atuação política do Sérgio Moro nos últimos dias está mais para baixo. Logo que o Deltan foi cassado, o Sérgio Moro fez um escarcéu, foi lá, não sei o quê. No começo do ano ele foi lá na Globo News, teve aquela trama dele com a Gabriela Hart, com o delegado do caso Adélio, de tentar ligar ali o PCC, falar que o PCC queria matar o Sérgio Moro, uma armação gigantesca, o Lula até falou que era armação. Aí o Sérgio Moro caiu pra cima do Lula, toda a imprensa caiu pra cima do Lula, até parte da esquerda, essa mesma esquerda antipetista que apoiou o golpe de 2016. Alguns não apoiaram assim, mas nos bastidores apoiaram. A mesma esquerda antipetista que apoiou as jornadas de 2013, a mesma esquerda antipetista que tirava foto com o Sérgio Moro, que apoiava a Lava Jato. Essa mesma esquerda começa a falar, olha, tá vendo, o Lula errou em falar isso, o Lula está gagá, o Lula não sabe falar, é melhor que o Lula pare de dar entrevista. E começaram a corroborar com a versão da mídia. Depois foi vazando coisa do caso e percebeu-se que realmente era uma baita de uma armação. Pois bem, aquele Sérgio Moro espalhafatoso, que fazia armações e tudo mais, nas últimas semanas foi murchando. Depois da cassação do Dallagnol, ele ficou um pouquinho espalhafatoso por alguns momentos e logo depois o Sérgio Moro caiu. Agora ele está submergido, como um submarino. O submarino Sérgio Moro submergiu porque ele viu o seguinte, se ele continuar espalhafatoso, vai dar ruim, é pra ele e vai dar ruim pior. Porém, tem uma coisa que eu vou te avisar, vai dar ruim pra ele de qualquer jeito, não importa se ele vai fazer escândalo, se não vai. Aí, saiu uma... Aí eu não lembro se foi no Metrópolis, se não me engano foi no Metrópolis, dizendo que o Sérgio Moro, ele vai aliviar pro Zanin. Quer dizer, a primeira no Globo falava que ele vai ser educado, mas que ele vai ser incisivo, mas educado, e que ele vai soltar vídeos mostrando como ele sempre foi educado, pra se colocar como superior e tal. Ou seja, não vai pra pancadaria, como se fosse 3 meses atrás ele iria. Se fosse uma sabatina do Zanin num governo Dilma e o Sérgio Moro fosse senador, você acha que ele ia fazer o quê? Pancadaria mesmo. Quando eu digo pancadaria, ele vai por embate. Aí sai matéria depois, dizendo que, olha, o Sérgio Moro, ele vai ser educado e tudo mais, e que ele talvez até vote a favor. Se o Sérgio... Eu duvido, tá? Eu duvido. Eu acredito que a matéria tá falando isso, mandando sinais. E eu tenho certeza que são sinais do Sérgio Moro para ver qual é a resposta que vem do outro lado, se é que virá alguma resposta. Você consegue imaginar essa curva da história do Brasil em que o Sérgio Moro votasse a favor da indicação do Zanin ao STF? O mesmo Sérgio Moro que grampeou ilegalmente o escritório do Zanin. Para quem não sabe, é ilegal que a justiça grampeie escritórios de advogados. É por isso que o Ossef registrou a casa dele, o Ossef é o advogado do Bolsonaro, ele registrou a casa dele como escritório de advogados, sabia disso? A casa dele onde estava o Queiroz. Por quê? Porque é proibido grampear escritórios de advogados. Então ali ele falava, eu posso usar esse telefone que ninguém vai me grampear porque é um telefone de um escritório de advocacia, mesmo sendo que não tinha escritório nenhum ali. Pois bem, o Sérgio Moro grampeou não um telefone, mas 25 do escritório do Zanin.
Que não era uma casa, era um escritório onde, você vê, 25 linhas de telefone tinha, porque trabalham muitos advogados ali. Esse Sérgio Moro, você consegue imaginar ele votando a favor do Zanin? Eu, Thiago, não consigo, é por isso que eu falo que eu não acredito. Até porque o Sérgio Moro tá mandando esses sinais em puro desespero. Isso é o Sérgio Moro com uma bandeira branca assim, ó. Por favor, Lula, eu imploro. Ele tá implorando misericórdia. Tá falando, olha, eu voto com vocês, eu faço o que vocês quiserem, eu calo a boca, eu submerjo, qualquer coisa, mas não cassem o meu mandato. Porque o Sérgio Moro sabe que hoje o que o separa da prisão é o mandato dele. É só isso, não tem mais nada. Entre Sérgio Moro e prisão é o mandato dele. As denúncias do Tacla Duran, a investigação avançando, é rápida, é uma investigação rápida, porque dá para provar que o Tacla Duran recebeu, pagou a propina e tudo mais, apenas quebrando os sigilos. É uma quebra de sigilo, realmente ele pagou, realmente aquilo tudo que está nas mensagens era verdade. Ó, o comprovante dele não é um comprovante fake, é um comprovante verdadeiro. E aí? Prisão. Sérgio Moro, Zuculoto, Rosângela Moro, todo mundo prisão. Só que eu expliquei aqui algumas vezes. Parlamentares não estão sendo presos mais. É raro um parlamentar ser preso hoje em dia, porque depois o Congresso Nacional, seja o Senado ou a Câmara, tem que referendar a prisão. Então, ele sabe, a partir do momento que ele é cassado, aí não tem o que fazer. Como o Deltan Dallagnol. Sabe o que o Dallagnol fez depois de ser cassado, para ver se ele postergava a cassação dele e a possível prisão? Ele começou a dar drible no pessoal, no pessoal da Câmara dos Deputados que queria notificá-lo que ele tinha um processo na corregedoria da Câmara. Para quem não sabe, o TSE caça, e aí a Câmara dos Deputados abre um processo interno que dura 5 a 10 dias, no máximo, em que o deputado dá ali a sua versão, a corregedoria fala, ok, tá cassado mesmo assim. É isso. Aí o que acontece? Para esse processo começar, tem que a pessoa ser citada, ou seja, começar. Tem uma notificação judicial, coisa do tipo assim. Sabe o que acontece? O Deltan começou a driblar o pessoal. Quando iam no escritório dele, ele sabia que estava vindo, ele mandava alguém avisar, ele ia embora, ele saía do gabinete. Aí a pessoa ia lá com a intimação, cadê o Deltan? Não tá lá. Ah, tá no plenário, a pessoa ia pro plenário, cadê o Deltan? Foi para outro lugar. Cadê o Deltan? Ah, foi pro prédio do Senado. Ficou fugindo. Até que a Câmara dos Deputados o notificou via edital. E via edital não tem como fugir, tá? Edital é público, você não viu porque não quis, dane-se, faça sua defesa aí, tem 5 dias. O prazo do Deltan venceu anteontem, o Deltan fez sua defesa, então aí nos próximos 3, 4 dias estará oficialmente cassado e não vai mais ter acesso à Câmara dos Deputados, que até ontem ele estava votando. A votação lá no marco temporal, o Deltan voltou, tá indo em sessão, é uma vergonha, o cara foi cassado. O processo é 5 dias no máximo, já faz o quê? Quase 2 semanas. Aí você fica, peraí. Pois bem, em breve estará cassado e livre para ser preso. É isso que vai acontecer com o Deltan. O Sérgio Moro tá vendo mesmo. Só que agora veja a situação do Deltan e do Moro. O Deltan era procurador. Quando um procurador comete um crime, sabe qual é a pior punição para um procurador? É a punição, é a demissão com salário integral. Para um juiz a mesma coisa. A pior punição é a demissão com salário integral. A não ser, obviamente, que dê prisão e tudo mais, mas mesmo assim ainda tem a punição lá do CNJ com salário integral. Tá. O Deltan Dallagnol e o Sérgio Moro se demitiram. Eles não têm direito a salário, a nada. Agora o Deltan era deputado, não é mais, foi cassado. Ele não tem mais salário integral de procurador, não tem salário de deputado. Vai viver do que o Deltan Dallagnol? Será que eles embolsaram tanto na Lava Jato que dá para ele viver de renda pelo resto da vida dele? Não sei. A família do Deltan Dallagnol ganhou muita grana com processos judiciais, terras, é um negócio assim bem sujo. Tá, aí o Sérgio Moro também, será que ele embolsou tanta grana na Lava Jato, essas propinas aí que eram pagas por meio de advogados, era tanta grana que ele vai conseguir viver sem salário de juiz, sem o de senador e sem as negociatas que ele fazia como juiz e deve fazer como senador? Será que vai conseguir? Pior, serão presos, muitos anos presos. Vai ser feita uma devassa nas contas deles. Vão descobrir muitos crimes, vão gastar muita grana com advogado no futuro. E aí? É isso que o Sérgio Moro está tentando evitar. Se o Sérgio Moro tiver que ir lá beijar os pés do Lula, não tenha dúvidas. Ele vai lá beijar os pés do Lula. Só que isso não vai acontecer porque do lado do governo não vai ter misericórdia, não. Teve misericórdia na hora de prender um inocente por 580 dias? Sem provas? Não vai ter na hora de ver os crimes que foram...
Não é prender o Moro sem problema, são crimes que foram cometidos. De investigar tudo, de investigar quem torturou. Tortura é crime hediondo, inafiançável e imprescritível. Não importa quando foi feito. A pessoa pode ser processada, condenada, julgada, condenada 10, 20, 30, 50 anos depois. No caso do Sérgio Moro faz o quê? Menos de 10 anos. Ou seja, a situação do Moro vai piorar muito. Porque você vai provar a tortura que era feita na Lava Jato. É Moro, Deltan, todos os envolvidos. Quem viver verá. Eu peço aí que você se inscreva no canal e seguiremos aqui juntos, viu? Falou!